Gostaria de agradecer também ao meu amigo Fabrício pelo convite, amigo, irmão em Cristo, de longas datas, ao pastor Marcos. Estou muito feliz de estar aqui. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Repitam comigo: eu prossigo para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus, eu te peço nesta hora, mais uma vez, como já foi pedido, que a tua presença, além de ser real em nosso meio, que o Senhor se manifeste em nossas vidas nesta hora. Ó Deus, que nós não voltemos para as nossas casas hoje como entramos, mas que saiamos daqui transformados pelo poder de Deus. Ó Deus, a pessoa mais importante aqui nesta noite é o Senhor. Então, Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu suma para que tu apareça, e que a única estrela que venha brilhar nesta noite em nossos corações seja a estrela de Belém, Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, fala porque precisamos ouvir a tua voz, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão. Estamos aqui diante de um texto para a ocasião em que estamos vivendo, que é um período de Olimpíadas, para o tema deste Congresso da Juventude, que na minha opinião foi muito propício. Deus então colocou uma palavra em meu coração ao ser convidado para trazer uma palavra para nossos corações. O tema da reflexão que Deus quer trabalhar conosco nesta noite é a soberana vocação. E pensando nesse tema, pensando principalmente nesse texto, nós podemos perceber quais as condições de um verdadeiro vocacionado, de um verdadeiro chamado por Deus para uma grande obra. Estamos aqui diante da obra de um homem que foi muito abençoado, iluminado e cheio da presença de Deus, que foi o apóstolo Paulo. Não é à toa que seus escritos foram inspirados por Deus e faz parte do cânon bíblico, faz parte da Bíblia Sagrada. Então esse apóstolo, que vivia também em uma sociedade que experimentava vários tipos de jogos, vivia ali entre Atenas, entre Tauros, entre Tarso, entre Damasco, entre as regiões ali da Cilícia, onde era muito comum jogos atletivos, era muito comum lutas de gladiadores, era muito comum tropas militares, e o que não era diferente era a corrida de atletas num estádio. Escrevendo aos Coríntios no capítulo 9, verso 26, na sua primeira carta, Paulo vai dizer: eu não corro como quem não tem meta, eu não corro como sem objetivo e desferindo golpes no ar. Podemos perceber que muitas metáforas que ele usava eram metáforas que estavam diante dos seus olhos, do seu cotidiano, mas ele fazia grandes analogias e ensinamentos práticos para a vida daqueles irmãos ao qual ele escrevia. E a igreja de Filipenses, se vocês tiverem a oportunidade, os que já tiveram de ler toda, vão perceber o grande carinho, o grande amor que o apóstolo tinha por essa igreja e que essa igreja tinha por esse apóstolo Paulo. Então eles desenvolveram uma relação muito íntima de amor, muito fervorosa, muito calorosa. E agora Paulo quer tratar sobre um assunto, sobre uma doutrina muito importante na vida cristã, que é a doutrina da salvação, essa doutrina da convocação divina, essa doutrina da salvação muitos talvez desconhecem. Tem pessoas que têm medo até de ouvir falar, tem pessoas que preferem não tocar no assunto. Eu prefiro continuar indo à igreja, participar dos cultos, e essa questão de vocacionado, de chamado por Deus, de soberana vocação, não entra muito em mérito. Mas ele vai escrever aqui, irmãos,
eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A primeira coisa, ao desenvolver nesse contexto que ele vai escrever, o versículo 13 e 14, ele está falando de não haver concluído ou alcançado, não é a salvação, como muitos pensam, e alguns teólogos e pastores vão até dizer que Paulo não tinha certeza da sua salvação baseado neste texto, mas não é. O contexto desse texto vai denunciar qual é a verdadeira intenção de Paulo. Ele está falando de não haver alcançado a perfeição, ele está falando de não haver ainda alcançado a plena perfeição em Cristo Jesus. Esse contexto está falando de santificação, ele está falando de relacionamento com Deus, ele está falando da perseverança dos santos, ele está falando de uma caminhada contínua com Cristo. Não está falando que ele não alcançou ainda a salvação, como se fosse algo que devemos nos esforçar, que devemos correr atrás, que devemos fazer todos os esforços para poder adquiri-la. Não. A salvação é um ato que foi consumado na cruz, e aquele que crê em Jesus, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a gente percebe que morto não consegue fazer esforço nenhum. E Jesus disse que se crê nele, estando morto, vai viver. Então ele vai dizer, quanto a mim, irmãos, eu não julgo haver alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa eu faço. A primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Ele, de não haver alcançado, ele vai dizer que uma coisa ele faz. Ele compara a vida em uma pista de corrida, cujos traços Deus demarcou para corrermos nela. Pois como de nada adiantaria um corredor largar um ponto de partida, a menos que avançasse rumo ao alvo. Assim devemos também seguir o curso de nossa vocação até a morte, e sem cessar, até que tenhamos obtido o que buscamos. Ademais, como uma pista demarcada para o corredor, para que não se fatigue sem nenhum propósito, ora correndo nesta direção, ora naquela, existe também um alvo que jaz diante de nós, rumo ao que devemos dirigir os nossos cursos, sem qualquer desvio, e Deus nos permite, e Deus não quer que nós vaguemos desatentos. Então note que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para toda a igreja nesta noite é: qual é o seu alvo? Você tem um alvo? Você tem uma meta? Qual é a sua meta? Qual é o seu alvo? O que você pensa quando você imagina que você tem que ter uma meta na sua vida? O que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver a sua teologia e a sua vida cristã como um cidadão do céu. Ele vai pensar sobre as coisas do alto. Ele só vai olhar para Cristo. Ele não vai permitir que as intempéries da vida lhe façam olhar para qualquer outro lado. Mas as pessoas hoje, muitos cristãos, se preocupam de uma forma demasiada com o alvo, com o futuro, que você vai ver está arraigado nas coisas terrenas desta terra. Quando vamos ver, está arraigado em coisas que não têm valor, em coisas que não têm sentido, em coisas que vão uma hora sucumbir, em coisas que em algum momento vai perder o brilho, vai perder a cor. Mas o apóstolo Paulo, ele foca, ele tem um alvo, ele tem uma meta, que é Cristo Jesus. Ele vai pensar de uma forma muito plena no que é ser realmente convocado. E a imagem que ele vai ter de uma convocação, a imagem que ele vai ter da soberana vocação em Cristo Jesus, é o chão marcado, que os atletas olham para aquelas marcações no chão, e eles vão correr rumo ao alvo, rumo a atingir a meta, sem se importar em que lugar eles vão chegar. Eles continuam correndo, porque eles têm um alvo, eles têm uma meta. E quando nós temos um alvo, quando nós temos uma meta, não importa em que lugar chegaremos, o importante é que chegaremos. Não importa as dificuldades que estamos enfrentando nesta vida, não importa as lutas, não importa as coisas que vêm para desviar a nossa atenção. De uma coisa eu tenho certeza, e uma coisa eu faço: eu convido a Igreja Batista
Batista de Jardim Palmares fazer? Vamos prosseguir para o alvo em busca do prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Precisamos nos despreocupar com essas coisas que nos embaraçam. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele refere-se aos corredores, os quais não voltam seus olhos em qualquer direção, para que não venha diminuir a velocidade do seu curso. E mais especialmente, não olham para trás, a fim de ver quanto terreno já percorreram, mas se apressam, sem interrupção, rumo ao alvo. Assim Paulo nos ensina que não pensa no que aconteceu ou no que já foi feito, mas simplesmente se apressa para aquele alvo que lhe foi designado, e também, como tal ardor, corre em direção aos braços estendidos. Nós podemos observar que ele não vai focar no que já passou, ele não vai olhar para as glórias passadas, ele não vai ficar pensando no que Deus já fez, porque tem pessoas que vivem assim. Elas perderam a essência de Deus, perderam a intimidade com Deus, perderam a caminhada com Cristo, e ficam lembrando daquilo que nós fizemos no ano passado, no ano retrasado, quando na verdade o verdadeiro atleta, e principalmente o atleta de Cristo, ele não vai olhar o que ele já correu, ele não vai olhar o que Deus fez ontem. Um homem, irmãos, como o apóstolo Paulo, que passava-se o lenço dele, o seu suor curava, ele não olhava para isso, ele não se importava que quando um jovem caiu morto, ele abraçou e ressuscitou. Ele não botava isso em sua biografia, pelo contrário, ele prosseguia para o alvo em busca do prêmio da soberana vocação. Não importa o que você já passou, não importa o que aconteceu com você, não importa se você caiu, se machucou, Jesus está te convocando, se levante, a caminhada é longa, ele tem uma grande obra na sua vida, e aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. E ele diz: uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. E é interessante que as pessoas gostam muito de associar a outra a um passado, principalmente se esse passado não for dos melhores. Então as pessoas, quando uma não lembra muito da outra, vai falar logo assim: aquele, sabe, aquele. E o apóstolo Paulo vai dizer: uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Para Paulo não importava olhar para trás, para ele não importava o que estava na plateia, para ele não importava o que estava ali aplaudindo ou quem estava socorrendo dele, para ele não importava quem estava na plateia, se era rico ou se era pobre, para ele não se importava quem estava na plateia, se ia lhe dar as mãos quando ele caísse ou se ia deixar ele prostrado. Uma coisa ele fazia, ele esquecia das coisas que ficaram para trás. E uma das coisas, irmãos, que faz um corredor perder a sua velocidade é quando ele olha para trás. Satanás muitas vezes tenta nos sucumbir, ele tenta nos jogar na lona para nos lembrar do nosso passado, ele tenta nos colocar prostrado. E se nós dermos ouvido às pessoas que estão na plateia, que vão dizer: para ele acabou, para ela não tem mais jeito, já era, não faz sentido, Deus não está nesse negócio, acabou. Irmãos, temos que nos lembrar de uma poderosa voz que vai sussurrar nos nossos ouvidos, que é a voz do Espírito Santo de Deus, para nos colocar de pé e nos colocar firme na caminhada com Cristo. Então é natural, o acusador, ele vai ter essa artimanha, ele vai fazer isso, ele vai fazer, irmãos, nós ficarmos prostrados, caídos, ele vai fazer com que a gente olhe para trás, ele vai fazer com que a vaidade, o orgulho, a presunção tome conta do nosso coração, e olhar para trás como o rei Nabucodonosor, e imaginar as obras que fizemos. Olha como Deus agiu através da minha vida, olha como Deus tem feito. Isso também é a artimanha de Satanás para jogar um servo de Deus, uma mulher de oração, um homem de oração no chão. Mas nós devemos deixar o que passou, devemos deixar para trás, glorificar a Deus pelo que Ele já fez e exaltá-lo, e continuar com o olho em direção ao alvo, ao escopo, ao alvo que é Cristo Jesus. O segredo é não olhar para trás, nem comparar sua posição
relativa com os outros da corrida. Crisóstomo vai dizer: pois o corredor não faz cálculos de quantos circuitos já completou, mas de quantos ainda restam. Lembrar para louvar a Deus pelas bênçãos passadas é salutar, é bênção, é saudável. Mas esquecer de que ser a ação permanente na vida do cristão. Só assim alcançaremos progresso espiritual. O progresso espiritual que tanto buscamos, a maturidade em Cristo. Muitas vezes nós não podemos alcançá-las por causa disso, porque vivemos arraigados nas coisas do passado, sejam boas, sejam ruins. Não devemos nos apegar, não devemos olhar para trás, e é o que Ele vai fazer. Uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Um dos maiores índices, ou um dos maiores motivos, não todas, mas que vai acometer uma pessoa de depressão, quem já teve pode até falar, mas não em todas as pessoas, isso não é regra, eu nem sou especialista nessa área, mas o que nos faz entrar em um princípio, pelo menos, de depressão, é quando começamos a lembrar dos nossos fracassos. Vocês já perceberam que Satanás começa a colocar na nossa mente quem a gente é? Olha quem você é agora. Você é um fracassado, você era isso, você fazia isso, você era importante. Olha como você era, olha o que você está agora. E isso vai nos deixando impotentes, isso vai nos deixando fracos, isso vai nos deixando no marasmo, isso vai nos deixando sem força, isso vai nos deixando, irmãos, sem perspectiva de vida, isso vai nos deixando, irmãos, sem forças. E o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum soldado que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Talvez você entrou aqui nesta noite e pode dizer: pastor, você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe como está a minha vida, eu estou embaraçado, eu estou envolvido em coisas que não era para estar, e isso tem atrofiado a tua corrida. Talvez estamos atrofiados, talvez estamos embaraçados com as coisas desta vida, mas aquele que é poderoso para tirar todo embaraço do nosso caminho está aqui nesta noite. Clame a Ele que tudo aquilo que embaraça a tua corrida, irmãos, se você tiver fé, Jesus joga por terra nesta noite. O que é que está embaraçando os teus passos? O que está te impedindo de correr? O que está te impedindo de prosseguir? Talvez sejam feridas na alma que ninguém sabe, que nem teu cônjuge sabe. Talvez você está enfrentando um problema e você não quer compartilhar com outras pessoas. Talvez a situação está se agravando no cônjuge do seu ser, na sua alma, para te sucumbir, pesado como a âncora para te jogar na lona. Mas o nosso capitão está aqui, e é Jesus de Nazaré. Ele vai arrancar essa âncora da tua alma, e você vai sair daqui correndo na presença do Senhor. Prossigo para o alvo. É o verso 14 agora. Ele diz: eu prossigo para o alvo. Chegaram para Diógenes, um filósofo cínico, e falaram assim para Diógenes: o senhor já está velho, o senhor não quer afrouxar os passos, não? O senhor já dá para descansar dos seus labores, já trabalhou tanto, já fez tanto. Isso é outra coisa que Satanás coloca: não, você já fez demais, agora é hora de você descansar. E ele disse: eu corri a minha vida inteira, agora que eu estou perto do alvo, eu devo afrouxar as minhas pernas? Eu já corri a vida inteira, eu já corri tanto, eu já trabalhei tanto, eu já fundei essa igreja, eu tenho mais de 40 anos de vida cristã, agora é o momento de descansar. Não, irmãos, você está mais perto do alvo do que eu. Irmãs e irmãos da terceira idade que já trabalharam, Paulo, quando escreveu esse texto, já estava prestes a morrer, já estava de idade avançada também, e ele não se importou com o seu tempo de vida. Ele dizia: uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Então não deixe, meu irmão, minha irmã, que por causa da sua idade, que por
por causa dos teus anos de ministério, por causa de tudo que você já fez. Não olhe para trás, olhe para o alvo. Diga: ainda dá, Senhor. Estique seu corpo, estique seus braços, porque você está prestes a alcançar o alvo que está em Cristo Jesus. Então por que desanimar? É congresso de jovens, mas Deus está falando com toda a igreja. Porque a gente olha para aquela irmã que já está de idade avançada, aquele irmão, e a gente imagina: olha, por que ele ainda vem para a igreja? Sobe na Kombi com dificuldade, desce, precisa de um irmão para levar de carro para casa, para trazer, e vemos a luta de alguns filhos caminhando com seu pai. Você faz bem, minha irmã, você faz bem, meu irmão, você está fazendo a coisa certa. Não pare, não afrouxe suas pernas, porque você está próximo do alvo que está em Cristo Jesus. E era o que o apóstolo Paulo contemplava. Ele contemplava, era o alvo. Ele não contemplava a sua idade avançada, ele não contemplava essas coisas. Ele contemplava era Cristo Jesus em sua vida. Era o alvo, era a meta, era o escopo, era o esboço, era um lugar como um flecheiro. Olha aquele alvo para acertar a flecha. Era o escopo da corrida, que o atleta, se pisasse fora da faixa, ficava desqualificado. Era isso que ele contemplava. Ele olhava e via Cristo, ele olhava e via Jesus de Nazaré. A semelhança de uma pessoa que está em um túnel muito longo e ela não consegue alcançar a luz plena, mas ela está vendo a luz, e conforme ela caminha, a luz vai ficando mais latente em sua vida. Eu imagino assim a caminhada cristã, pastor, um grande túnel, a luz que é Cristo, e nós caminhando, e um belo dia chegaremos à plena revelação de Jesus Cristo de Nazaré. Um dia chegaremos à plena revelação de Cristo. E é isso que temos que ter em nossa mente. Temos que ter isso como nosso alvo. E ele diz: olha, eu prossigo para o alvo. A sua visão das Olimpíadas de Atenas, ele olhando aqueles corredores no estádio, ele imaginava a sua vida cristã, ele imaginava a perfeição que ele ia adquirindo a cada dia em Cristo Jesus. Sabe o que acontece a cada dia que você vem num culto e volta para casa, e às vezes parece que nada está acontecendo, às vezes parece que Deus não está agindo? É mentira do diabo. Eu quero dizer que a cada dia que estamos na presença de Deus, louvando, exaltando a Ele, sendo ministrados pela Sua palavra, Ele vai nos purificando, Ele vai nos santificando, Ele vai nos amoldando, Ele vai nos aperfeiçoando. A cada dia que você entra e você sai, talvez você não vê, mas você está voltando para casa um pouco mais perfeito, uma pessoa melhor, com caráter melhor, com pensamento melhor, com atitudes melhores, para alcançar a plena vocação em Cristo Jesus. O céu é chamado aqui de alvo, porque é isso que cada cristão genuíno tem que ter em vista, semelhantemente ao arqueiro que mantém os olhos fixos no alvo. Sua fonte é do céu e o destino é o céu. O céu é o prêmio da soberana vocação. Tom Brabion é o prêmio, no grego chamado de prêmio, é o Tom Brabion, pelo qual lutamos e corremos e combatemos. O que alvejamos e tudo o que fazemos, nós temos que ter esse alvo, temos que ter essa meta, temos que ter isso. Jovem, você tem que trabalhar, você tem faculdade, você tem curso, você tem planos, você tem um futuro brilhante, mas não se esqueça que o teu alvo tem que ser Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque em Cristo, como Paulo costuma dizer, é que ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se estamos em Cristo, e se Cristo está em nós, se Ele é o nosso alvo, aí podemos qualquer coisa. Qualquer coisa alcançaremos, porque Ele é o nosso alvo. Então nós não podemos esmorecer, nós não podemos abaixar a guarda, nós não podemos, irmãos, diminuir os nossos passos, como a luta do dia a dia tenta fazer com a gente, como as adversidades tentam nos sucumbir. A caminhada cristã não é fácil. Quando Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está falando da perseverança dos santos.
é que a caminhada cristã é assim. O atleta tem que ter disciplina, o atleta tem que ter hora de treinar, o atleta tem que ter alvo, um atleta tem que ter meta. E como você diz que é convocado, se você vive vagando sem meta, vive correndo como desferindo golpes no ar, você não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Onde vê uma multidão correndo, ele vai atrás. Sabe por quê? Porque não tem alvo, não tem meta. E é isso que Satanás tenta fazer com pessoas que titubeam no pensamento, pessoas duvidosas como a onda do mar, pessoas que não têm firmeza, que não têm solidez, que não têm alvo, que não têm escopo, que não têm uma direção na sua vida. Ela vai ficar vagueando, ela vai ficar hora aqui, hora ali, sem saber onde parar. Mas quando o nosso alvo é Cristo, não importa quem está na plateia. Quando o nosso alvo é Cristo, não importa se caímos. Quando o nosso alvo é Cristo, Ele nos coloca de pé e nos estende a mão para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Paulo podia contemplar Jesus como seu alvo. Ele contemplava Jesus como a sua meta. Ele olhava e ele diz: olha, uma coisa eu faço, eu me esqueço das glórias passadas, eu me esqueço dos açoites, eu me esqueço das pedradas, eu me esqueço dos meus títulos, eu esqueço-me de todas as coisas que vêm alegrar o meu coração, ou de todas as coisas que vêm entristecer, porque ele tinha um alvo maior. Ele tinha um alvo maior, ele tinha algo pleno na sua mente. Era o céu, era estar com Cristo, era estar com Deus, era estar na presença de Jesus. E Ele quer te dar um alvo nesta noite. Você que entrou aqui errante, você que entrou aqui às vezes não sabe nem que religião você é, você não sabe nem o que você segue, você não sabe nem realmente se você é salvo de fato, você não consegue nem afirmar isso com fé no seu coração. Mas Jesus está aqui nesta noite para te convocar e para dizer: filho meu, filha minha, eu sou o alvo da tua vida. Olha para a palma da minha mão, faz de conta que aqui é um alvo. Esse alvo é Jesus Cristo para a tua vida. Contemple o alvo, olhe para o alvo, não olhe para as pessoas, olhe para Cristo. A gente diz, né, quando as pessoas começam a ver algum defeito na igreja ou em algumas coisas e elas começam a se queixar, a primeira palavra que damos para ela é: olhe para Jesus. Ele nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai te desamparar, Ele não vai te deixar só. Mas uma coisa que nós temos que fazer é contemplar a nossa caminhada cristã como perto da chegada. Temos que, como George Whitefield, quem está assistindo aulas do Projeto Sinagoga, pregava como se fosse o último sermão que ele iria pregar, e a igreja como se fosse o último que ela iria ouvir. Isso deve ser o alvo. Nós temos que entrar num culto na presença de Deus, ouvir a sua palavra e ter a sensação que não teremos outra chance. E o que faz as pessoas viverem de maneira errante, fazendo o que quer, vivendo de maneira desregrada, é justamente isso: amanhã tem mais. Mas quando aquele grande dia chegar, irmãos, um dia a trombeta vai soar, e todos aqueles que fixaram seus olhos em Jesus Cristo irão contemplar a magnitude do poder, da honra e da glória de Deus. E aquelas pessoas céticas, aquelas pessoas cínicas, que ouviram a palavra como se não fosse com elas, que ouviram a palavra como se Deus não tivesse agido, que estavam vivendo de qualquer maneira, irmãos, irão perder o prêmio da soberana vocação. É porque era outra coisa que acontecia. Além do atleta chegar na corrida, na linha de chegada, o juiz fazia a convocação deste e chamava ele, e citando o nome da sua família, e então chamava ele para entregar a coroa de louros, por causa da caminhada, porque ele prevaleceu. Só que o apóstolo Paulo disse: a minha coroa, a coroa que eu busco, não é corruptível, não são coisas passageiras, não são coisas que vão envaidecer o meu coração, não são coisas que vão me mostrar como um homem de sucesso,
diante da comunidade, talvez até dentro da igreja. A minha coroa é incorruptível, é aquilo que ninguém vê, é aquilo que os olhos não viram, que o ouvido jamais ouviu e que jamais penetrou no coração do homem. A coroa incorruptível é a coroa da glória de Deus, que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, e eu dar-lhe-ei a coroa da vida. O que você tem buscado, meu irmão? O que você tem buscado, minha irmã? É as coroas do mundo ou a coroa da vida que está em Cristo Jesus? O prêmio não deve ser separado da soberana vocação, porque estão intrinsecamente juntos. O prêmio é prometido quando chega o chamado é emitido, e entregue quando o chamado é cumprido. Na medida em que a promessa é certa, o crente já tem um prêmio, mas mesmo assim ele tem que buscá-lo. O progresso da vida do crente é semelhante a alguém que estava avançando em direção a uma luz, e ele vai alcançar a luz plena. E aqui, irmãos, para finalizar, a corrida e o alvo foi o que falamos, e eu vou deixar umas dicas para você. Torne o alvo de Deus o seu alvo. Torne o alvo de Deus o seu alvo. Coloque o alvo de Deus como seu alvo, que é a soberana vocação. Concentre todos os seus esforços nesse alvo. Persiga o alvo com esquecimento sábio. Persiga o alvo espichando-se para a frente para alcançá-lo. O que tem te impedido de correr? O que é que tem te impedido de caminhar? O que tem te impedido de prosseguir?